mesmo dia, um espírita perguntou ao Chico: e a sua madrinha? A sua madrinha que tanto maltratou você? O que foi feito dela depois do desencarne dela? E o Chico, muito sincero, disse: nunca soube, nunca perguntei por ela. Para vocês verem que marcou profundamente a Chico a figura daquela mulher, que, de certa forma, foi um instrumento, claro, das almas sofredoras para tentar atingir o Chico tão pequeno. E, claro, surge Dona Cidália, uma segunda mãe. E o Chico chegava chorando da escola e dizia para ela: a senhora acha que eu sou doido? E Dona Cidália dizia: claro que não, meu filho. Eu conheço você, você não é doido. E ele dizia, chorando: ah, no colégio, todo mundo diz que eu sou doido, porque eu vejo que ele já morreu. E eu sei que as pessoas não morrem. E, para finalizar, o Chico tinha 7 anos. Ele disse à Dona Cidália: a senhora sabe como eu sei que a senhora ama a mim e aos meus irmãos? Porque quando a senhora vai lavar a nossa roupa no tanque, é com tal amor que a senhora lava a nossa roupa humilde, que no tempo que a senhora está no tanque, primeiro aparece ao seu lado um espírito iluminado de verde. Depois, um espírito iluminado da luz dourada. Depois, a luz amarela. E ele começou a descrever o que ele via em torno do tanque humilde quando Dona Cidália lavava a roupa dele com todo o carinho do mundo. E quantas vezes nós desprezamos as tarefas que nos cabem, até dentro da casa espírita, achando que temos que esperar algo maior. Eu gosto demais de estar com todos vocês. Eu nunca fui ao Rio Grande do Sul e pretendo ir em março do ano que vem. Já tenho uma estada em Porto Alegre para palestra. Eu ia esse ano, mas por motivo óbvio, devido às enchentes, não pude comparecer. Então, a minha alegria de estar hoje com vocês é muito grande. É como se eu estivesse aí, estivéssemos nos conhecendo para, no próximo ano, estarmos pessoalmente em contato. Quando nós falamos de caridade, estamos falando daquilo que aprendemos ou que devemos aprender portas adentro da casa espírita que um dia o nosso coração escolheu. Não há nada melhor para nos tirar de qualquer situação difícil, de qualquer tristeza, que fazer o bem. Isso os amigos espirituais sempre, através dos médiuns, através dos trabalhadores, através de Chico, que costumava nos lembrar que em todas as horas de dificuldade, aquilo que tínhamos feito em algum momento pelo outro voltava para nós. Aliás, tem uma frase linda de Emmanuel, através do Chico, que diz: o bem que fizeres em algum lugar será o teu advogado em toda parte. E é a pura verdade. Nós nos sentimos alentados, a nossa saúde psíquica, física melhora, porque nós começamos a enxergar o outro. Começamos a olhar o outro com a real dedicação que o outro deve ter para nós. E é preciso fazer isso, porque a casa espírita deve ser sempre extremamente acolhedora para aquele que vem pela primeira vez. Desesperado, sofrido, sem conseguir entender o que se passa com ele, na sua angústia, na sua melancolia, e quando apontamos a esse alguém o trabalho, após a sua melhora, após os tratamentos espirituais que a casa espírita preceitua, invariavelmente a pessoa, pelo menos por um tempo, resolve agir no trabalho. Por isso, ao longo dos muitos anos, a campanha Alta de Souza foi a grande união nas casas espíritas, porque as pessoas que nunca tinham tido, talvez, uma preocupação, ajudavam a fazer cestas, a levar essas cestas a famílias necessitadas.
Tendo todos vocês, com certeza, ficado impactados pela situação difícil que viveram há pouco tempo, nesse ano, o olhar, o sentimento está aguçado, educado para novos momentos de auxílio. Há semanas atrás, eu estive no Maranhão fazendo palestras junto com Raul Teixeira, e foi uma honra para mim estar com ele. Eu falava 30 minutos e ele vinha e falava 30 minutos. É claro que ainda com grande dificuldade, 12 anos depois do AVC que o acometeu. Mas a disciplina dele é tão impressionante que os médicos que cuidam dele dizem que ele, em poucos anos, conseguiu o que, às vezes, uma pessoa que teve a dificuldade dele nunca consegue, ou leva muitos anos para conseguir. Mas conversávamos e ele lembrava que a mãe dele desencarnou quando ele tinha 4 anos. E o seu pai o criou e foi seu grande amigo. Quando ele tinha 12 anos, em Niterói, onde ele nasceu e onde vive até hoje, aportou um circo, o Circo Norte-Americano. E, claro, Raul tinha 12 anos, pediu ao pai para ir ao circo. Disse ao pai: eu vou ficar esperando o senhor. Quando o senhor chegar do trabalho, nós já vamos. E ele tinha os bilhetes, o pai tinha comprado os bilhetes para o circo. Mas passa-se o tempo, passam-se as horas, e o pai de Raul não aparece. Naquele dia, justamente, ele tinha tido dificuldades no trabalho e não pôde chegar a tempo de levar Raul ao circo norte-americano que tinha pousado em Niterói. Ele contava que começou a dar uma raiva do pai dele. Embora ele adorasse o pai, ele se sentiu enganado. Meu Deus, eu pedi tanto que meu pai chegasse a tempo de me levar ao circo. Os colegas de sala de aula, todos iam estar lá. Principalmente o melhor amigo que ele tinha, que sentava na carteira. Antigamente, existiam aquelas carteiras de 2. E esse amigo sempre sentava com ele, os dois eram camaradas. E o amigo disse, ambos com 12 anos de idade, eu vou com meus pais e eu te encontro lá. Vai ter gente dessa, mas a gente se encontra. E começou a dar uma raiva no Raul, porque nada do pai aparecer. Quando o pai apareceu, muito tempo depois da hora aprazada, já vinha atrás dele um rapaz da rua a gritar: o circo está pegando fogo! O circo está pegando fogo! E quando olharam pela porta da casa de Raul, a fumaça daquele incêndio terrível já se fazia visível. O Raul abraçou o pai com todo o aperto que podia e começou a chorar. E não sabia como dizer a ele: obrigado, meu pai, porque você chegou atrasado e nós não fomos ao circo. Esse amiguinho dele morreu com a família no incêndio do circo. Foi uma coisa tão pavorosa que eu era pequena, morava no Rio de Janeiro, eu só fui a um circo quando já tinha 15 anos de idade, e a minha irmã 14, porque meus pais, vendo tudo aquilo, ficaram tão apavorados que não permitiam que nós fôssemos ao circo. O circo estava estreando, naquele dia, uma lona de um plástico especial, mas que era altamente inflamável. E, infelizmente, um funcionário que havia sido demitido porque fez uma série de coisas erradas, colocou fogo. E foi uma tragédia absurda, porque quem conseguiu escapar do fogo morreu pisoteado pelos animais. Muitos elefantes salvaram a vida das pessoas, porque eles iam correndo, desesperados, e as pessoas perceberam que eles furavam a lona e saíam correndo
e as pessoas começaram a sair correndo atrás dos elefantes, que abriam caminho à força. Mas muita gente morreu esmagada também pelos elefantes. Famílias inteiras, não havia como enterrar tanta gente. O célebre cirurgião plástico Ivo Pitangui, naquele dia, estava indo para o seu consultório num táxi e, de repente, o rádio do táxi começa a dar notícia do incêndio. E o motorista do táxi diz: o senhor viu, doutor? Deve estar sendo um desespero em Niterói, porque tem muita gente morta já. Pitangui disse a ele: não vamos para o meu consultório, vamos para a Santa Casa de Misericórdia, porque o Pitangui sabia que as pessoas muito queimadas seriam levadas para lá. Muitos anos depois, Pitangui também já desencarnou, com mais de 90 anos, Pitangui contava que, embora a tragédia, o que a cirurgia plástica avançou devido à ajuda que tinham que dar àquelas pessoas vítimas das queimaduras no circo norte-americano, foi uma coisa impressionante. Ele mesmo, Pitangui, desenvolveu técnicas para mais rapidamente recuperar a pele das pessoas que sobreviveram. E, claro, ganhou prêmios internacionais por isso, porque ele desenvolveu mesmo uma maneira e medicamentos para ajudar aquelas pessoas. O pai de uma amiga minha era bombeiro, a família toda de Niterói. Ele nunca mais conseguiu ver os filhos dormindo, porque ele começava a passar mal, ao lembrar das crianças que haviam morrido e que ele havia retirado no meio do incêndio. Então, Raul contava isso para lembrar uma coisa marcante da infância dele, aliás, foi marcante para o Brasil inteiro, para Niterói, então, onde o circo estava, nem se fala, mas principalmente para nos lembrar que tudo aquilo que ocorre, que acontece e que nós imaginamos que é o abandono das forças divinas, para nós é a lição. A lição que fica, a lição que ficou para aqueles que sobreviveram. Houve pessoas que ficaram 2 anos internadas no hospital para se recuperar daquele dia que era tão festivo, mas em que, de repente, quando o fogo veio, não havia como escapar. Foram raras as pessoas que escaparam e crianças morreram aos montes, porque se perderam dos pais no meio daquela confusão. Foi uma tragédia incrível, inclusive, que mais tarde fez com que as leis revissem a questão dos animais, que não deveriam mais fazer parte dos circos. Passaram-se muitos anos, o circo foi embora, e anos depois, voltou ao Brasil com outro nome, Circo Vostok. E existe até hoje, mas sem os animais. Porque a tragédia foi tão grande que isso ficou proibido. Aliás, no mundo inteiro ainda existem circos com animais, mas dentro de uma disciplina tremenda, dentro de uma série de regras, de multas gravíssimas para quando há qualquer dificuldade. Mas o Raul, lembrando isso, disse: Maíse, como eu fiquei grato à vida, porque quando eu cheguei na segunda-feira na escola, a cadeira do meu lado estava vazia, porque meu amigo tinha morrido. E ele era meu amigo, e foi a primeira vez, depois, claro, da morte da minha mãe, quando eu era pequeno, que eu percebi que a vida precisa ser construída da melhor maneira possível, porque nós nunca sabemos quando é que seremos chamados ao retorno à verdadeira existência. Nós precisamos acreditar nisso e trazer as pessoas que vêm à casa espírita
trazer a elas essa realidade. Enquanto não somos chamados ao retorno à vida maior, vamos fazer o melhor que as nossas energias, que o nosso psiquismo, que tudo em nós determinar. Quando Chico foi colocado pelo pai dele junto à madrinha que o criou durante alguns anos, até que o pai, caixeiro viajante, conheceu Dona Cidália, que foi uma segunda mãe para o Chico. Mas a madrinha tinha um processo obsessivo tremendo. E é claro que as entidades muito sofredoras usavam esta senhora para atingir o Chico. Porque desde muito pequeno, o Chico tinha, é claro, a mediunidade que ele levaria até o último dia da sua existência com um caráter diamantino. E as sombras sabiam disso. Então, utilizavam-se da madrinha para tentar atingir o Chico, porque sabiam que aquele menino estava destinado a uma tarefa na Terra. E, claro, a madrinha já não tinha uma afinidade com o Chico e resolvia, por exemplo, que o Chico não precisava comer. Então, o Chico passou muita fome no tempo, nos anos que morou com ela. Houve um dia em que ele não tinha força de tanta fome que ele estava sentindo. E ele foi para o quintal chorar, porque quando a mãe dele, Dona Maria João, se despediu dele, disse: pode ter certeza que eu vou voltar para tomar conta de você e dos seus irmãos. E ele se perguntava, ele era muito criança, onde a mãe estava, que não tomava uma providência para que ele não passasse fome, para que ele não sofresse. E ele sempre ia no quintal chorar, uma fome danada, quando um dia um cachorro enorme aparece no meio do quintal, com um jatobá na boca. Muitos anos depois, o Chico descobriu que o jatobá tinha um poder de vitaminas imenso. O cachorro, que o Chico nunca tinha visto, se aproximou do Chico, colocou o jatobá no colo do Chico. Mas é óbvio, o jatobá é duro de abrir. E o cachorro percebeu que o Chico não ia conseguir. O cachorro pegou o jatobá com a própria boca, mastigou o jatobá até quebrar a casca e os pedaços ele colocou de novo no colo do Chico. O Chico, faminto, comeu todo o jatobá. E durante meses, toda tarde, quando o Chico ia para o quintal, o cachorro aparecia. Com o jatobá na boca, fazia a mesma coisa do primeiro dia. Quebrava o jatobá em pedaços para oferecer ao Chico. E uma vez o Chico contava essa história e alguém que estava próximo disse: mas, Chico, você nunca perguntou aos espíritos mais tarde se o cachorro era encarnado ou desencarnado? E o Chico sorriu e disse: nunca perguntei, porque eu não queria saber. Encarnado ou não, o cachorro, durante meses, fez com que eu vivesse. E eu sabia que precisava viver. No mesmo dia, um espírita perguntou ao Chico: e a sua madrinha? A sua madrinha que tanto maltratou você? O que foi feito dela depois do desencarne dela? E o Chico, muito sincero, disse: nunca soube, nunca perguntei por ela. Para vocês verem que marcou profundamente a Chico, a figura daquela mulher, que, de certa forma, foi um instrumento, claro, das almas sofredoras para tentar atingir o Chico tão pequeno. E, claro, surge Dona Cidália, uma segunda mãe. E o Chico chegava chorando da escola e dizia para ela: a senhora acha que eu sou doido? E Dona Cidália dizia: claro que não, meu filho. Eu conheço você, você não é doido. E ele dizia, chorando: ah, no colégio, todo mundo diz que eu sou doido, porque eu vejo que já morreu.
E eu sei que as pessoas não morrem. E, para finalizar, o Chico tinha 7 anos. Ele disse à dona Cidália: a senhora sabe como eu sei que a senhora ama a mim e aos meus irmãos? Porque quando a senhora vai lavar a nossa roupa no tanque, é com tal amor que a senhora lava a nossa roupa humilde, que no tempo que a senhora está no tanque, primeiro aparece ao seu lado um espírito iluminado de verde. Depois, um espírito iluminado da luz dourada. Depois, a luz amarela. E ele começou a descrever o que ele via em torno do tanque humilde quando Dona Cidália lavava a roupa dele com todo o carinho do mundo. E quantas vezes nós desprezamos as tarefas que nos cabem, até dentro da casa espírita, achando que temos que esperar algo maior. Eu conheci pessoas nesses 51 anos em que estou na doutrina, desde os 15 anos de idade, que só queriam psicografar nas paredes. Se você dizia a ela que ela tinha que estudar muito para psicografar pequena frase, com equilíbrio, com tranquilidade, quanto mais nas paredes, a pessoa já se desiludia. Ela não queria estudar. Ia demorar muito. Ela queria algo imediato. Ela queria que a vida dela virasse do avesso no sentido positivo, sem esforço algum. Se fosse assim, seria muito fácil, mas altamente improdutivo. Justamente quando a dor aparece, e ela é a mestra das nossas vidas muitas vezes, é que nós começamos a perceber que não viemos para pouca coisa na Terra, viemos principalmente para mudar a nós mesmos. Emmanuel dizia através do Chico, o único, ele não dizia 1, 2, ele dizia o único motivo pelo qual a alma vem à Terra é para fazer o bem. Só isso já nos dá uma diretriz perfeita do que nós temos que realizar em nossa existência. Modificação interior, para pela primeira vez, talvez, em muitas vidas, poder chegar ao mundo dos espíritos com algum resultado prático da nossa vida na Terra. Há pessoas tão apegadas, considerando que tudo tem que dar certo sempre, que não estão preparadas nem para desencarnar, quanto mais para caminhar pelo planeta. E, obviamente, sofrem, porque o mundo se convulsiona. Há muitas terras, e não uma terra só. Há a terra dos criminosos, há a terra dos ambiciosos, há a terra dos humildes, há a terra dos bons. E toda vez que falo de bondade, me lembro de seu Eurípides Barçanufo, que dizia, primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Mas quantas e quantas vezes eu vi pessoas me dizendo, quando tudo der certo na minha vida, eu vou pensar nos outros. Ou seja, não vai fazer nada nunca. E os próprios espíritas têm se esquecido de que, ainda que você viva 60, 80, 90 anos num corpo de carne, é só um estágio. Passa tão depressa. Ainda ontem, a mãezinha de um amigo desencarnou. 99 anos. Lúcida. Faltava um mês para ela completar 100 anos. E ela se despediu da família e ainda pediu lápis e papel para deixar alguns recados aos filhos, alguns conselhos que ela achava que tinha esquecido de deixar. Isso é um privilégio, porque quanta gente, ainda jovem, atravessa largos períodos de provação e não aprende nada. Nós viemos para um aprendizado profundo, não só para resgatar o passado, mas para construir um futuro muito melhor. E para apontar ao outro, com o nosso exemplo,
a melhor atitude. Quando grandes coisas acontecem, eu falo grandes coisas, quando há longos períodos de sofrimento, quando os países entram em guerra, quando não se tem uma solução para um conflito, é fácil aprender. Mas o dia a dia, metodicamente, nos ensina a sermos gentis, a sermos nobres. Emmanuel também dizia, através do Chico, acima de qualquer coisa, é preciso ser digno, reto, nobre. E há muitos anos atrás, um grupo de mocidades espíritas foi visitar o Chico, ainda em Pedro Leopoldo, quando ele não morava ainda em Uberaba, que só veio para Uberaba em 1959. Mas estavam todos lá, e Humberto de Campos era o espírito amigo que naquele dia estava junto do Chico. E um jovem de uma mocidade perguntou: Chico, como nós podemos saber se estamos no caminho certo? E Humberto de Campos, através do Chico, disse: toda noite façamos 2 perguntas a nós mesmos. O que eu fiz hoje que um amigo de Jesus teria feito? E o que eu fiz hoje que um amigo de Jesus nunca teria feito? Se respondermos essas 2 questões, saberemos por onde estamos indo. E nós, espíritas, gostamos de dizer aos irmãos de outras religiões que temos a chave do cofre. Acreditamos que não há uma vida, mas muitas vidas. E é claro que há quem discorde de nós. Quando Chico Xavier desencarnou, o bispo de Uberaba deu uma declaração aos jornais dizendo: eu discordava do Chico Xavier numa coisa, a reencarnação. Claro, ele era bispo católico, não podia concordar. Mas, completou o bispo, eu tenho que admitir uma coisa. Nunca conheci alguém que viveu a vida inteira segundo os preceitos do Cristo como Chico Xavier. 20 e poucos anos depois do seu desencarne, meus amigos, se ele não tivesse vivido para a luz, para o bem, para a caridade, para nos deixar esse exemplo, aqui entre nós já teriam descoberto. Porque devem ter devassado a vida do Chico depois que ele partiu. Mas nunca apareceu nada, porque a sua consciência estava tranquila, no sentido de cumprir o seu compromisso com os amigos espirituais. Por isso, quando ele perguntou a Emmanuel, quando Emmanuel lhe falou da tarefa que viria, quais seriam os instrumentos para cumprir aquela tarefa? E ficou famosa a frase de Emmanuel: disciplina, disciplina, disciplina. E, infelizmente, quando a vida nos quer ensinar disciplina, nós dizemos que estamos muito cansados, que somos sozinhos, que nossos sonhos não se realizaram e que nós não conseguimos ter disciplina. Mas sem disciplina não há mediunidade, não há proteção espiritual, porque é óbvio que os nossos mentores não vão ficar anos esperando que nós tomemos uma atitude. Eles querem nos ajudar a trabalhar para o bem e querem trabalhar através de nós. Se não vamos a lugar nenhum, eles vão em busca de quem possa fazer o bem real. Porque há quem finja fazer o bem. Há quem seja sempre a vítima. Eu não posso trabalhar no centro e nem fora do centro, porque a minha vida é muito dura. E como é conveniente esse momento em que nós nos colocamos no papel de vítimas. Olha, meus sonhos não se realizaram. Tudo dá errado para mim. Eu não tenho cabeça nem coração para pensar no outro. E se não temos, ninguém vai também lembrar de nós. Por isso, quando Kardec pergunta aos espíritos onde estão gravadas as leis de Deus, os espíritos respondem: na consciência. Para que, ainda que deixemos ou que não tenhamos religião nenhuma, está em nossa consciência aquilo que nós vamos levar para o mundo espiritual. Hoje parece uma bobagem, porque somos
ainda jovens, ou temos muita saúde, ou todo mundo na nossa família morre com 100 anos, mas um dia, do outro lado, nós desejaremos que alguém se lembre de nós com carinho real. Isso só vai acontecer se nós deixarmos uma mensagem de luz, de afeto na direção do nosso semelhante. Havia um morador de rua, na época se chamava mendigo, em Uberaba, chamado Jorge. Toda semana, quando no sábado, caravanas do mundo inteiro iam procurar o Chico, o Jorge aparecia. Ele tinha uma ferida enorme na altura da sua boca, que entrava pela sua bochecha, permanentemente sanguinolenta. Médicos interessados já tinham procurado saber o que era aquilo, mas ninguém conseguia curar o Jorge. E, para desespero, principalmente dos espíritas, o Jorge aparecia sábado de manhã e dizia bem alto: Chico, meu amigo, eu vim só te dar aquele beijo. E tascava um beijo na bochecha do Chico. Os espíritas ficavam horrorizados. Era um tal de aparecer lenço. Naquela época, os homens sempre carregavam um lenço no bolso para limpar a bochecha do Chico do sangue do Jorge. E o Chico, com a maior tranquilidade, abraçava o Jorge beijava o Jorge beijava o Chico. Um dia, o Jorge desencarnou. E aí, nos comentários daquele sábado em que o Jorge não apareceu, porque já tinha sido enterrado, o Chico escutando o pessoal dizendo: Chico, aqui entre nós, né? Graças a Deus ele foi embora, porque era muito desagradável. Todo sábado ele aparecia para te dar aquele beijo. E aquilo era tão desagradável para todos nós. Vocês sabem que caridade vai até um certo pedaço. Quando você tem que envolver o seu coração, muitas vezes a caridade não aparece. E o Chico, com a maior tranquilidade, isso é verdade. O Jorge partiu. Mas vocês não têm ideia de quem era o Jorge. E o que eu acho mais extraordinário é que o Chico desencarnou anos e anos depois, sem nunca contar para ninguém quem era o Jorge. Eu acho que essa foi a vingança do Chico. Até hoje, eu conheço gente em Uberaba que fica se indagando. Quem terá sido esse Jorge, meu Deus, que todos nós desprezamos? E só o Chico aceitava o beijo dele, porque ele dizia: vocês não têm ideia de quem era o Jorge. Eu morro de curiosidade até hoje para saber quem era o Jorge. Quantos Jorges ainda não vão passar pela nossa vida? E às vezes estaremos ocupados demais com nós mesmos para levar a esses Jorges o nosso olhar, o nosso carinho e a verdadeira fraternidade. Um espírito amigo, poeta, através do Chico, um dia escreveu: Caridade, que o teu nome ressoe, pleno de amor profundo. E por tudo que fazes nesse mundo, Deus te guarde e te abençoe. Meus amigos, nós vamos precisar da caridade dos outros para lembrar de nós, para sermos recebidos na verdadeira existência. Vamos reler a cada par de anos todas as obras escritas por André Luiz através de Chico Xavier. Lá está o mapa da Mina, em que, desde o primeiro livro, Nosso Lar, André Luiz, o grande sanitarista, mas que não desenvolveu a espiritualidade, diz em Nosso Lar: eu não adestrei a minha alma eterna para continuar além da vida. De nada adianta que a medicina nos faça viver 200 anos, que tenhamos condição financeira para nos medicar a cada resfriado, se nossa alma não estiver ligada
a quem nós podemos realmente ajudar. Jesus, quando multiplicou pães e peixes, disse aos discípulos: dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. Ele multiplicou pães e peixes, a ponto de encher as cestas com o que havia sobrado, depois de alimentar toda a multidão. Mas não desobrigou os discípulos ao esforço de doar o pão, doar o peixe, guardar o que havia sobrado para depois distribuir a quem mais precisava. Dai-lhes vós de comer. Como que ainda hoje ele pudesse dizer: faça alguma coisa. Eu discordo disso ou daquilo. Vamos dizer porque discordamos, com toda tolerância e afeto. Vamos ajudar que as coisas realmente se transformem. Há muitos anos atrás, o Chico vinha de madrugada, voltando do centro onde havia psicografado, e no caminho ele escutou um barulho atrás dele. Havia, no caminho para a casa do Chico, um cachorro imenso. Não sei se era um pastor alemão, um pitbull, mas ele era tão agressivo que ele vivia preso numa corrente. E, obviamente, o animal ficava inconformado de ser sempre afastado, né, do convívio por causa da corrente. O Chico, caminhando, pensou: meu Deus, o que eu estou ouvindo atrás de mim é o barulho da corrente do cachorro. O cachorro havia se desprendido e silenciosamente estava atrás do Chico. O Chico magrinho, franzino, o cachorro imenso. E ele foi pensando: meu Deus, se eu me virar, esse cachorro vai avançar em mim e ninguém vai tirar ele de cima de mim. Ele foi devagarzinho se virando. Quando ele vira a corrente pendurada no pescoço, o pescoço do cachorro machucado, porque ele deve ter feito muita força para se soltar, era um cachorro que parecia um cavalo. E o Chico, morto de nervoso, disse: meu amigo, imagine, de madrugada sozinho na rua, você deve estar muito triste, magoado, porque o seu dono deixa você preso e você finalmente se soltou. Você deve estar morto de fome. O cachorro, com aquele olhar de assassino para o Chico, os dentes já do lado de fora. E o Chico, claro, intuído pelos amigos espirituais, disse: olha, eu não tenho nada aqui comigo, mas vamos até a minha casa e eu prometo a você que tudo que tiver na geladeira é seu. O cachorro, como que entendendo, deu espaço para o Chico passar, lá vai o Chico e lá vai o cachorro atrás, com barulho da corrente no chão. Quando ele chegou, ainda tinha duas irmãs dele que moravam ainda com ele. E quando ele chegava, elas levantavam para passar um café para ele. E ele, na mesma hora, com medo do cachorro avançar nelas, já disse do portão: não se levantem, porque eu estou aqui com um amigo e não quero que vocês se incomodem. Eu e ele vamos entrar com tranquilidade. Era o cachorro. Quando ele abriu a geladeira, o que tinha de carne, o que tinha de linguiça, o próprio Chico se surpreendeu, porque eles eram muito humildes, nunca tinham essas coisas. Mas o açougueiro tinha recebido uma orientação através do Chico. E, para agradecer, entupiu a geladeira do Chico e o congelador das melhores carnes que podia dar para o Chico. No dia seguinte, quando as irmãs levantaram e foram olhar a geladeira para preparar o almoço do dia, começaram a gritar: Chico, Chico, acho que depois que você deitou, apareceu ladrão, porque a geladeira estava lotada de carne que o açougueiro doou e não tem nada. E o Chico, então, contou a história. Mas as duas ficaram desesperadas. Como que você faz uma coisa dessa?
E ele, com a tranquilidade de Chico Xavier, que era, disse: ah, meninas, eu prometi que tudo que tivesse na geladeira e que ele quisesse, eu daria a ele. E o cachorro pegou tudo e foi embora, sem fazer nada para o Chico. Mas as irmãs ficaram revoltadas, porque foi o cachorro que levou toda a carne que ia durar muito tempo e que elas tinham estocado na geladeira. Pessoas como Chico Xavier, meus amigos, nós devemos ser. A nossa palavra seja sim, sim, não, não, como Jesus nos ensinou. Se nós não podemos nos comprometer ao bem, não nos comprometamos. Se nós não podemos, naquele horário e dia, sermos voluntários na casa espírita, não sejamos. Mas a partir do momento em que dizemos, pode contar comigo, que possamos todos saber que podemos contar com cada um de nós. É muito importante que nos unamos no sentido de um passar ao outro esta vibração de carinho que ainda vai mudar o mundo para melhor. Mas não adianta pensar em terceiro milênio. Não adianta dizer que o terceiro milênio já chegou, se não houver uma transformação real, portas adentro do nosso coração. Façamos isso. Primeiro, sejamos bons. Depois, seremos felizes. E eu desejo demais que cada vez que nos encontrarmos, seja através do computador ou pessoalmente, tenhamos coisas ainda melhores para contar uns aos outros, porque a nossa história será principalmente a história de superação, de bênção, de até desanimar, mas desistir nunca. Não desistamos, porque um dia prestaremos conta. Do outro lado, vamos contar o que nos aconteceu. Vamos contar tudo que nós fizemos para que o outro pudesse ser um pouco menos triste através da nossa ação. Pensemos todos os dias que o dia de amanhã vem perto, como dizia Emmanuel, através de Chico Xavier. Nós não sabemos qual é o dia da nossa partida, mas tendo deixado no coração de cada um uma lembrança feliz, nós teremos cumprido aquilo que Jesus disse aos discípulos: dá-lhes voz de comer. Não vamos passar ao outro a responsabilidade que pode e deve ser nossa. Sejamos sempre responsáveis para que o mundo se ilumine, para que esse terceiro milênio um dia chegue, mas chegue com a nossa participação. Pode não ser nessa vida, eu creio sinceramente que a minha geração vai embora sem ver esse terceiro milênio implantado, mas ele vai acontecer. O processo evolutivo é incansável, permanece sempre. Ainda essa semana, aviões da FAB tiveram a permissão de relatar os OVNIs que os pilotos cansam de ver. E eu fiquei imaginando a tristeza de quem acha que nós somos o único planeta habitado no universo. Privilegiados? Como é que Deus só pensou em nós? Mas, esta semana, comprovadamente, fotos, relatos de objetos não identificados que os pilotos de avião veem há muitos anos no mundo inteiro. Então, não estamos sós, mas a Terra é o planeta onde nossa alma ainda tem tarefa a cumprir. Então, cumpramos a tarefa de amor e luz individual que nos está proposta. E um dia, como diziam os Espíritos através do Chico, alguém nos virá buscar e dirá: bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor porque você viveu nele. Que essa seja a nossa grande recompensa. Tenho certeza que nos veremos ano que vem e tenho certeza de que tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Eu agradeço demais
a honra do convite que me foi feito e convoco cada um de nós ao estudo sério de doutrina espírita. Vamos estudar para praticar. Vamos lembrar de tudo que Jesus nos disse. Ele que é o amigo de todos os nossos dias, na terra e fora da terra, para então poder afirmar que foi cumprida a tarefa de nos tornar melhores, tornando o mundo em volta de nós melhor também. Agradeço demais o convite que me foi feito. Hoje o Fernando não pôde estar aqui, o Mateus, filho dele, está, e que bom que nós podemos ter esse contato com vocês. Que outras vezes possamos estar juntos. Neste vídeo, Maíse Braga resgata o sentido mais puro da caridade, não como ideal distante, mas como exercício constante de transformação e de encontro com o outro. Ela destaca que a união e a caridade são caminhos de reconstrução da alma, aproximando-a do propósito divino da existência. Desde os primeiros passos na senda evolutiva, o espírito traz em si a centelha divina que o impele à perfeição. No entanto, preso às paixões e aos instintos, ele aprende lentamente a converter a força do egoísmo em energia de amor pelo exercício da caridade. A longa caminhada da alma é, na verdade, um aprendizado de doação, porque todo o progresso espiritual se resume em uma expansão crescente da capacidade de amar. Nos primeiros estágios de sua ascensão, o ser ainda não percebe o valor da inclusão do seu semelhante. Age, muitas vezes, pela necessidade de aprovação, pelo receio da culpa ou pelo desejo inconsciente de ser visto como bom. Surge o exercício da caridade, mas como expressão de beneficência, o primeiro movimento do coração que desperta a empatia pelo próximo. Maíse recorda que é na atitude fraterna, no trabalho despretensioso de serviço ao próximo, que o espírito encontra o verdadeiro remédio para as suas dores. Porque é servindo que ele se liberta, e é amando que se descobre unido à vida em sua totalidade. O homem, mesmo que de forma inconstante, auxilia e socorre, muito mais materialmente, sem apreender plenamente o sentido da caridade em essência. Mas é nesse exercício que ele começa a libertar-se das algemas do egoísmo. É o instante em que a alma experimenta, mesmo que timidamente, a alegria de fazer o bem. Ainda há, contudo, um traço de cálculo, de desejo de recompensa moral. O espírito ajuda, mas não compreende plenamente o alcance do que faz. Com o tempo, o espírito, como ser integral e pertencente à grande obra do Criador, reconhece que a caridade se manifesta em múltiplas formas de empatia e generosidade. Ela se expande na medida em que se expande a consciência, e o sentimento desperta para a disposição de acolher, compreender e não ferir. O espírito assimila que o bem ao próximo se realiza pela renúncia de si mesmo e que a indulgência é expressão superior de amor. Essa é a tônica que sustenta o espírito. Entender que a evolução espiritual se concretiza na convivência e que a caridade, em sua simplicidade e constância, é o instrumento pelo qual o ser incorpora à própria existência o amor em plenitude. E então vem a caridade plena, o ponto em que o espírito já não distingue entre servir e evoluir. Ele percebe que cada ato de auxílio é um degrau na escada da própria redenção. O bem deixa de ser escolha, torna-se lei íntima, disciplina do coração. A alma se reeduca nas pequenas coisas, na paciência, no perdão, na palavra que conforta, na atitude que ergue. O espírito passa a viver a caridade como instrumento de regeneração e se descobre, aos poucos, libertando-se das amarras da vaidade e do orgulho. Ele reconhece que o bem não é ato de um dia, e sim estado interior a ser cultivado, e que, ao servir, é quem mais recebe. E o movimento da caridade caminha para transformar o amor em lei de vida. É então que depois de muitas vidas e experiências, ele atinge o estado em que o bem se torna espontâneo e o amor, enfim, desponta como natureza essencial. O espírito ama porque é amor, e a caridade se dissolve no próprio ser como respiração divina. O amor se torna o estado natural de sua consciência. Essa é a trajetória de todos nós, sair do instinto de posse para alcançar a doação plena. A evolução espiritual é, portanto, uma alquimia interior. O espírito iluminado não conquista o céu,
ele o forma dentro de si, pela plenitude do bem que já não se esforça para fazer, mas simplesmente é.